Canto 7. Assim dizendo, dos portões se precipitou o glorioso Heitor. E com ele foi Alexandre, seu irmão. No coração. Desejavam ambos entrar no combate e na guerra. Tal como um deus oferece aos marinheiros anelantes uma brisa, quando se cansaram de percutir o mar com remos. Bem polidos e seus membros estão deslaçados pela fadiga. Assim aos troianos anelantes apareceram estes dois. Foi então que um deles matou o filho do soberano Areito, Menéstio, que habitava em Arna, a quem o homem da clava. Areito gerou e Filomedusa com olhos de plácida toura. Heitor atingiu Ioneu com a lança pontiaguda, no pescoço, sob o elmo de bronze bem trabalhado, e deslaçou-lhe os membros. Glauco, filho de Hipóloco, condutor dos homens da Lícia, atingiu no ombro com a lança em potente combate Fino, filho de Déxio, quando saltava para o carro puxado por éguas velozes. Tombou do carro e os membros se lhe deslaçaram. Mas quando dele se apercebeu a deusa, Atena de olhos esverdeados, a chacinarem os argivos em potente combate, lançou-se veloz dos píncaros do Olimpo, para a sacra Ílion, e ao seu encontro se precipitou Apolo, pois vira-a de Pérgamo e queria a vitória para os troianos. Deste modo se encontraram ambos junto ao carvalho. A ela falou primeiro o soberano Apolo, filho de Zeus. Porque de novo ávida, ó filha do grande Zeus, aqui chegas do Olimpo e te mandou teu ânimo ingente. Será para dares aos Dânaos a vitória alteradora da batalha, visto que em nada te fazem pena os troianos aniquilados. Mas se por mim te deixasses convencer, mais proveitoso seria. Ponhamos agora cobro à guerra e ao combate por hoje. De futuro combaterão de novo, até que atinjam o objetivo de Ílion, já que parece bem ao coração de vós, deusas imortais, destruir por completo esta cidade. Respondendo-lhe assim falou a deusa, Atena de olhos esverdeados. Que assim seja, tu que atuas de longe. Foi a pensar nisso, que eu própria vim do Olimpo para o meio de troianos e aqueus. Mas diz como pensas por fim a batalha destes varões. A ela falou em seguida o soberano Apolo, filho de Zeus. Incitemos a força possante de Heitor, domador de cavalos, na esperança de que desafie um dos Dânaos a combater, sozinho, um contra o outro, em aterradora peleja. Por seu lado, irritados, os aqueus de Bronzias Cnêmides incitarão alguém a combater, só, contra o divino Heitor. Assim falou, não lhe desobedeceu a deusa, Atena de olhos esverdeados. E Heleno, filho amado de Príamo, compreendeu no espírito a deliberação que agradara aos deuses em concílio. Postou-se junto de Heitor e assim lhe dirigiu a palavra. Heitor, filho de Príamo, igual de Zeus em conselho, será que te deixarás convencer por mim? Pois sou teu irmão. Ordena aos troianos e a todos os aqueus que se sentem. Tu próprio desafia quem for mais nobre entre os aqueus, a combater contra ti em aterradora peleja. Não é ainda teu destino que morras e encontres teu fim. Foi isso que eu ouvi da parte dos deuses imortais. Assim falou, e Heitor sentiu grande alegria ao ouvir as palavras. Foi para o meio e conteve as falanges dos troianos, segurando pelo meio a lança, e todos acabaram por se sentar. Agamenon fez que se sentassem os aqueus de belas Cnêmides. Quanto a Atena e a Apolo do arco de prata, sentaram-se com a forma de abutres, no alto carvalho de Zeus pai, detentor da égide, deleitando-se com os homens sentados em filas cerradas, todas elas eriçadas de escudos, elmos e lanças, tal como a ondulação do zéfiro se derrama sobre o mar, quando volta a soprar e o mar enegrece sob o vento. Assim estavam sentadas as filas de aqueus e troianos, na planítia. Então Heitor falou a ambas as partes. Ouvi-me, ó troianos e aqueus de belas Cnêmides, para que eu diga o que o coração me impele a dizer. Os juramentos, não os quis o excelso Cronida cumprir, mas com espírito malévolo tudo atrasa para ambas as partes, até que vós tomeis a cidade bem muralhada de Troia, ou sejais subjugados junto às naus preparadas para o mar. Convosco estão os mais nobres do exército dos aqueus. Deste saia aquele a quem o coração impelir a lutar comigo, e como campeão de todos aqui venha contra Heitor divino. É isto que declaro, e que Zeus seja nossa testemunha. Se aquele me matar com o bronze de comprida ponta, que me arranque as armas e as leve para as côncavas naus. Mas restitua o meu cadáver à minha casa, para que do fogo, troianos e mulheres dos troianos me deem, morto, a porção. Porém se eu o matar a ele, e se glória me outorgar Apolo, arrancar-lhe-ei as armas e levá-las-ei para a sacra Ílion, onde as deporei no templo de Apolo que acerta ao longe. Mas restituirei o cadáver às naus bem construídas, para que lhe deem sepultura os aqueus de longos cabelos. Amontoar-lhe um túmulo junto ao amplo Helesponto. E no futuro assim dirá um dos homens ainda por nascer, ao navegar com muitos remos no mar cor de vinho. De um homem há muito falecido o túmulo é este.
a quem outrora em nobre gesta matou o glorioso Heitor. Assim alguém dirá, e a minha glória nunca mais perecerá. Assim falou, mas todos permaneceram em silêncio. Envergonhavam-se de recusar, mas receavam anuir. Por fim foi Menelau que se levantou e lhes falou, injuriando-os com insultos e suspirando no coração. Ai de mim, fanfarrões! Mulheres aqueias, já não aqueus. Na verdade isto será uma vergonha, danado dano. Se agora nenhum dos danos quer afrontar Heitor, que todos vós vos transformeis em água e terra, para aí sentado sem ânimo, sem prestígio algum. Contra ele me armarei eu próprio, porém é lá em cima, que entre os deuses imortais são detidos os liames da vitória. Depois de assim falar, vestiu a bela armadura. Ter-se-ia então revelado, ó Menelau, o termo da tua vida. As mãos de Heitor, visto que ele era muito mais forte, se ao levantarem-se não tivessem os reis dos aqueus te agarrado. O próprio Atrida, Agamenon de vasto poder, segurou-lhe a mão direita e assim lhe falou pelo nome. Tresvarias, ó Menelau criado por Zeus. E de tal loucura, não estás tu precisado. Controla-te, por mais que sofras, e não queiras por rivalidade combater contra um homem melhor. Heitor, filho de Príamo, que também os outros abominam. Até Aquiles se arrepia de na peleja exaltadora de homens. Enfrentar este homem, ele que é muito melhor que tu, mas vai agora sentar-te no meio dos teus companheiros. Contra este escolherão os aqueus outro campeão. Apesar de ele ser destemido e insaciável no combate, penso que ele quererá dobrar os joelhos descansado, se escapar à fúria da guerra e à aterradora peleja. Assim dizendo, o herói virou as intenções do irmão, pois falava na medida justa. Menelau obedeceu. Em seguida, dos ombros os aliviados escudeiros lhe despiram as armas. Mas Nestor levantou-se entre os argivos e assim falou. Ah, como é grande a desgraça que a Acaia sobreveio! Na verdade gemeria o ancião cavaleiro Peleu, exímio conselheiro e orador dos Mirmidões, que outrora, rejubilante, me interrogou em sua casa, sobre a linhagem e o nascimento de todos os argivos. Se agora ouvisse falar de todos os que se acovardam diante de Heitor, muitas vezes elevaria aos imortais as suas mãos, para que, dos seus membros partisse a alma para a mansão de Hades. Quem dera, ó Zeus Pai, ó Atena, ó Apolo, que eu fosse tão jovem como quando junto ao rápido curso do Celadonte combatiam reunidos os Pílios e os Árcades, furiosos lanceiros, as muralhas de Feia em torno das correntes do Iárdano. Para ele saiu como campeão Ereutalion, homem igual dos deuses, envergando nos ombros as armas do soberano Areito, do divino Areito, a quem chamavam o Homem da Clava, tanto os varões como as mulheres de belas cinturas, porque não combatia com o arco nem com a lança comprida, mas com uma clava de ferro desbaratava as falanges. Foi ele que Licurgo assassinou pelo dolo, e não pela força, num estreito desfiladeiro, e aí não o salvou da morte. A clava de ferro, pois antes disso Licurgo o atacou e trespassou a meio do corpo com a lança, e para trás caiu ele por terra. Despojou-o das armas, que lhe dera o bronze e o Ares, passando ele próprio a vesti-las na labutação da refrega. Mas quando Licurgo ficou velho no seu palácio, deu as armas a Ereutalion, seu estimado escudeiro, para vestir. E com elas vestido ele desafiou todos os nobres guerreiros. Mas eles muito tremiam e se amedrontavam, nenhum se atreveu. A mim incitou-me, na sua coragem, o ânimo muito paciente, a combater, embora em idade fosse eu o mais novo de todos. Combati com ele, e foi a mim que Atena concedeu a glória. Ele foi o homem mais alto e mais forte que matei, na verdade. Jazia morto como um colosso, esparramado dali para cá. Quem me dera ser novo e ter firmeza na minha força. Quem lhe fizesse frente encontraria logo Heitor do elmo faiscante. Mas vós, que sois os mais nobres do exército dos aqueus, não quereis de livre vontade lutar frente a frente com Heitor. Deste modo os repreendeu o ancião. 9 deles se levantaram. Levantou-se como primeiro Agamenon, soberano dos homens. E depois dele se levantou o Tidida, o possante Diomedes. E depois dele os 2 ajantes, vestidos de bravura animosa. E depois deles Idomeneu e o camarada de Idomeneu, Meríones, igual de Eniale o matador de homens. E depois deles Eurípilo, glorioso filho de Evemon. E Toas, filho de Andremon, e o divino Ulisses. Todos eles queriam lutar com o divino Heitor. A eles falou Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Ponde as sortes um de cada vez, a ver a quem calha. Pois ele beneficiará os aqueus de belas Cnêmides, e ele próprio beneficiará também o seu ânimo, se escapar à fúria da guerra e à aterradora peleja. Assim falou, e cada um marcou a sua sorte e deitaram-nas para dentro do elmo do Atrida Agamenon. As hostes rezaram, levantando as mãos aos deuses.
E assim rezava cada um, olhando para o vasto céu. Zeus Pai, faz que calhe a Ájax, ou ao filho de Tideu, ou ao próprio rei de Micenas muito rica em ouro. Assim diziam, e agitou o elmo Nestor de Gerênia, o cavaleiro. De lá saltou a sorte que todos desejavam, a de Arrax. Um arauto levou-a por todo o exército, mostrando-a da esquerda para a direita aos chefes dos aqueus. Mas eles não a reconheciam, e todos a recusaram. Quando porém ao ser levada por todo o exército, chegou aquele que a marcará e a deitara, ao glorioso Ájax. Ele estendeu a mão, e o arauto aproximou-se para a depor. Reconheceu o sinal na sorte e regozijou-se no coração. Atirou-a ao chão junto do pé e assim falou aos outros. Amigos, é de fato a minha sorte e rejúbilo no coração, visto que penso vencer o divino Heitor. Mas agora, enquanto visto a armadura de guerra, ao mesmo tempo rezai vós a Zeus Cronida soberano, em silêncio entre vós, para que os troianos não ouçam. Ou então às claras, pois não temos medo de ninguém. É que ninguém a minha revelia me impelirá a fugir, pela força ou pelo engenho, espero não ter nascido e crescido como um desatinado em Salamina. Assim falou, e eles rezaram a Zeus Cronida soberano. E assim rezava cada um, olhando para o vasto céu. Zeus Pai que reges do Ida, gloriosíssimo, máximo. Dá vitória a Ájax e concede-lhe a glória brilhante. Mas se também estimas Heitor e cuidas dele, então dá a ambos igual força e glória. Assim rezavam, e Ájax armou-se de bronze cintilante. Depois que sobre o corpo vestira todas as armas, avançou tal como caminha o enorme Ares quando entra na guerra entre os homens que o Cronida juntou, para combaterem na fúria do conflito devorador da alma. De tal modo avançou o enorme Ájax, baluarte dos aqueus, sorrindo com expressão medonha. Com grandes passadas, dos seus pés caminhou, brandindo a lança de longa sombra. Por seu lado ao verem-no exultaram os argivos, mas aos troianos deslaçou os membros o pávido tremor, e no peito do próprio Heitor martelava o coração. Mas de forma alguma podia virar as costas ou refugiar-se entre a turba das hostes, pois ele é que desafiara em combate. Ájax aproximou-se segurando um escudo como uma torre, brônzeo, com o couro de 7 bois, que Tíquio lhe fizera. Ele que era o melhor dos fazedores de escudos e que vivia. Em Ila ele fizera o escudo reluzente com 7 peles de touros bem nutridos e por cima a 8ª camada de bronze. Segurando este escudo à frente do peito, Ájax Telamônio postou-se perto de Heitor e proferiu palavras de ameaça. Heitor, agora ficarás a saber em combate corpo a corpo como são os guerreiros que existem entre os Dânaos, além de Aquiles, desbaratador de varões, com ânimo de leão. Mas ele está nas recurvas naus preparadas para o mar, furioso contra Agamemnon, pastor das hostes. Porém nós somos de raça a podermos enfrentar-te. E somos muitos. Mas dá tu início ao combate e à guerra. A ele deu resposta o alto Heitor do elmo faiscante. Ájax Telamônio, criado por Zeus, condutor das hostes. Não me ponhas à prova como se eu fosse um rapaz franzino, ou uma mulher, que nada sabe de façanhas guerreiras. Conheço bem as batalhas e as matanças dos homens. Sei manejar para a direita e para a esquerda o meu escudo, de couro curtido, é isso que considero pelejar como deve ser. Sei investir contra a chusma de carros puxados por éguas velozes. E sei executar em cerrado combate a dança de Ares furibundo. Mas pela pessoa que és não te quero ferir desprevenido, mas de forma frontal, se acaso tal me for concedido. Assim dizendo, apontou e arremessou a lança de longa sombra. E atingiu o terrível escudo de Ares com o couro de 7 bois. Na parte de fora de bronze, a 8ª camada que tinha por cima. Através de 6 camadas penetrou o bronze intransigente. Mas no 7º couro foi retido. Por sua vez então, lançou Ájax criado por Zeus a sua lança de longa sombra. E atingiu o Priâmida no escudo bem equilibrado. Através do escudo fulgente penetrou a lança potente. E através do colete bem trabalhado penetrou. E junto ao flanco a lança rasgou a túnica. Mas ele desviou-se, evitando assim a negra morte. Arrancaram ambos com as mãos as lanças compridas. E atiraram-se um ao outro como carnívoros leões, ou selvagens javalis, cuja força não é pouca. Com a lança lhe desferiu o Priâmida um golpe no escudo. Porém não penetrou o bronze, pois virara-se a ponta. Mas Ájax com um salto atingiu-lhe o escudo, a lança. Penetrou completamente, atirando-o para trás, contuso. Esfolou-lhe o pescoço e fez brotar o negro sangue. Mas nem assim desistiu da luta Heitor do elmo faiscante. Mas recuou e com mão firme agarrou num pedregulho, que jazia na planície, lacerante, negro e pesado. Arrow. Com ele contra o escudo com couro de 7 bois de Ájax. E acertou no meio, na bossa. O bronze em torno ressoou. Então Ájax levantou uma rocha ainda maior, e lançou-a,
pondo no lançamento a sua força ilimitada. Amolgou o escudo com a rocha que era como uma mó, debilitando-lhe os joelhos, e Heitor ficou estatelado de costas, debaixo do escudo, mas logo fez levantar Apolo. E teriam agora desferido golpes de espada em luta cerrada, se os arautos, mensageiros de Zeus e dos homens, se não tivessem aproximado, um dos troianos, outro dos aqueus, vestidos de bronze, Taltíbio e Ideu, ambos prudentes. No meio deles levantaram os cetros e assim disse: o arauto Ideu, conhecedor de prudentes conselhos. Queridos filhos, não combatais nem luteis por mais tempo. Ambos sois amados por Zeus que comanda as nuvens. Ambos sois lanceiros, algo que todos nós sabemos. Já se faz noite, e prestimoso é rendermo-nos à noite. Respondendo-lhe assim falou Ájax Telamonio: Ideu, ordenai a Heitor que profira essas palavras, pois foi ele que desafiou todos os valentes a combater. Que fale ele primeiro. De bom grado farei como ele disser. A ele deu resposta o alto Heitor do elmo faiscante: Ájax, visto que o Deus te deu força e grandeza, e sensatez, e com a lança és o melhor dos aqueus, cessemos agora do combate e da peleja, por hoje. No futuro combateremos de novo, até que o Deus decida a qual de nós concederá a vitória. Já se faz noite, e prestimoso é rendermo-nos à noite, para que possas alegrar junto às naus todos os aqueus, já que lá tens muitos parentes e companheiros. Pela minha parte na grande cidade do rei Príamo, alegrarei os troianos e as troianas de longos vestidos, que rezando a minha pessoa entrarão no certame divino. Mas ofereçamos um ao outro presentes gloriosos, para que assim diga algum dos aqueus ou troianos: lutaram na verdade no conflito devorador da alma, mas depois se entenderam e se despediram com amizade. Assim falando, ofereceu-lhe a espada cravejada de prata, juntamente com a bainha e com o boldrié bem cortado, e Ájax deu-lhe o cinturão resplandecente de púrpura. Separaram-se. Um seguiu seu caminho por entre as hostes dos aqueus, o outro pela turba dos troianos, que exultaram, porque o viam vivo e a seguir seu caminho invulnerado, tendo escapado à força e às mãos invencíveis de Ájax. E foram para a cidadela, mal acreditando que estava salvo. Por seu lado, levaram Ájax os aqueus de belas Cnêmides, para junto do divino Agamemnon, exultante na vitória. Quando chegaram às tendas dos filhos de Atreu, matou-lhes um boi Agamemnon soberano dos homens, um touro de 5 anos, para o cronida de supremo poder, que prepararam e esfolaram, esquartejando-o em seguida. Cortaram as postas com perícia e puseram-nas em espetos. Depois assaram bem a carne e distribuíram as porções. Quando puseram termo ao esforço de preparar o jantar, comeram e nada lhes faltou naquele festim compartilhado. A Ájax honrou com o lombo contínuo do boi o herói, filho de Atreu, Agamemnon de vasto poder. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, o primeiro a tecer-lhes a teia da prudência foi o ancião Nestor, cujo conselho desde havia muito parecia o melhor. Bem intencionado assim se dirigiu à assembleia: ó Atridas e demais regentes de todos os aqueus, jazem mortos muitos aqueus de longos cabelos, cujo negro sangue foi entornado no belo escamandro. Por Ares aguçado e para o Hades desceram as almas. Por isso importa parar de madrugada a guerra dos aqueus. Todos reunidos traremos para cá os mortos em carros de bois e mulas, depois cremá-los-emos a pouca distância das naus, para que mais tarde cada um possa levar os ossos para casa, para os filhos, quando regressarmos à terra pátria. Em redor da pira meçamos e levantemos um túmulo único, indiscriminado, na planície, e perto dele construamos depressa altas muralhas como defesa para nós e para as naus. E nelas façamos portões bons de fechar, para que através deles possam passar carros de cavalos. E cá fora cavemos perto uma vala profunda, que pela interposição manterá longe tropas e cavalos. Não vá acontecer que nos pressione o ataque dos troianos. Assim falou, e com ele todos os reis concordaram. Na acrópole de Ilion decorria uma assembleia dos troianos, feroz e tumultuosa, junto às portas do palácio de Príamo. Entre eles o primeiro a falar foi o prudente Antenor: ouvi-me, troianos e dardânios e aliados, para que vos diga o que o coração me impele a dizer. Restituamos Helena, a argiva, e com ela os tesouros aos Atridas para levarem. É que agora estamos a combater, tendo renegado os fiéis juramentos. Por isso não espero eu que para nós algo de proveitoso se cumpra, se assim não fizermos. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou o divino Alexandre, esposo de Helena de belos cabelos, que respondendo-lhe proferiu palavras aladas: Antenor, isto que tu dizes já não me agrada. Sabes conceber outro discurso melhor que esse. Mas se na verdade foi a sério aquilo que disseste, então
Não há dúvida de que os deuses te deram cabo da mente. Falarei pois eu próprio entre os troianos domadores de cavalos. E digo já frontalmente que não restituirei a minha mulher. Mas quanto aos tesouros que trouxe de Argos para nossa casa, quero dá-los todos e acrescentá-los com a minha própria fortuna. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou Príamo Dardânida, igual dos deuses em conselho, que bem intencionado assim se dirigiu à assembleia. Ouvi-me, troianos e dardânios e aliados, para que vos diga o que o coração me impele a dizer. Tomai agora a vossa refeição na cidade, como antigamente. Concentrai-vos na guarda e que cada um esteja vigilante. Que Ideu vá de madrugada às côncavas naus, para transmitir aos Atridas, Agamemnon e Menelau, a palavra de Alexandre, por causa de quem surgiu o conflito. Que transmita também esta válida palavra, para o caso de quererem parar a guerra dolorosa, até que tenhamos cremado os mortos. No futuro combateremos de novo, até que o Deus decida a qual de nós concederá a vitória. Assim falou, e eles escutaram e obedeceram-lhe. No exército tomaram a refeição por regimentos. Ideu foi de madrugada às côncavas naus, encontrou no lugar de assembleia os Dânaos, escudeiros de Ares, junto à proa da nau de Agamemnon. Então colocando-se no meio deles assim disse o arauto de voz sonorosa: Ó Atridas e demais regentes de todos os aqueus, incumbiu-me Príamo e os outros altivos troianos, de transmitir, se vos aprouver e se tal vos for agradável, a palavra de Alexandre, por causa de quem surgiu o conflito, os tesouros que na concava nau Alexandre trouxe para Troia, prouvera que antes tivesse morrido. Todos eles quer restituir e acrescentar com a própria fortuna. Mas quanto à esposa legítima do glorioso Menelau, declara não querer restituí-la, embora os troianos o queiram. Pede-me ainda que transmita esta palavra, para o caso de quererdes parar a guerra dolorosa, até que tenhamos cremado os mortos. No futuro combateremos de novo, até que o Deus decida a qual de nós concederá a vitória. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio. Por fim falou Diomedes, excelente em auxílio: que ninguém aceite os tesouros de Alexandre, nem mesmo Helena. É claro até para quem não tem siso, que sobre os troianos foram atados os nós do morticínio. Assim falou, e gritaram alto todos os filhos dos aqueus, aplaudindo o que dissera Diomedes domador de cavalos. A Ideu dirigiu então a palavra ao poderoso Agamemnon: Ideu, tu próprio ouves na verdade a palavra dos aqueus. Ouves como te respondem, também a mim me apraz assim. Quanto aos mortos não ponho objeção a que os queimem. Aos cadáveres dos mortos não se pode negar, visto que estão mortos, que rapidamente recebam o consolo do fogo. Que testemunhe os juramentos Zeus, o esposo tonitruante de Hera. Assim dizendo, ergueu o cetro a todos os deuses, e Ideu voltou para trás, em direção à Ílion sagrada. Ora na assembleia estavam sentados troianos e dardânidas, todos reunidos, à espera do momento em que chegaria Ideu. Ele chegou e transmitiu a sua mensagem, em pé, no meio deles. Muito depressa se prepararam para ambas as tarefas, alguns para buscar os mortos, outros, lenha. E por seu lado os argivos saíram de junto das naus, bem construídas, alguns para buscar os mortos, outros, lenha. O sol começava a lançar seus raios sobre os campos, erguendo-se do oceano com fundas correntes de brando fluir, em direção ao céu, quando as hostes se encontraram. Difícil foi então a tarefa de reconhecer cada homem, mas com água os lavaram do sangue empastado, chorando lágrimas escaldantes enquanto os levantavam para as carroças. Não permitiu lamentações o grande Príamo, em silêncio. Empilharam os cadáveres nas piras, sofrendo no coração. E depois de os cremarem regressaram à Ílion sagrada. Por seu lado do mesmo modo os aqueus de belas Cnêmides empilharam os cadáveres nas piras, sofrendo no coração. E depois de os cremarem regressaram às côncavas naus. Não surgira ainda o sol, era o bruxuleante lusco-fusco da noite. Foi então que em torno da pira se reuniu a nata dos aqueus. Mediram e levantaram um túmulo único, indiscriminado, na planície, e perto dele construíram uma muralha e altas torres, como defesa para as naus e para eles. Nelas fizeram portões bons de fechar, para que através deles pudessem passar carros de cavalos. E cá fora cavaram perto uma vala profunda, grande e ampla, e nela posicionaram estacas. Assim se esforçavam os aqueus de longos cabelos. Porém os deuses sentados junto de Zeus, o astral relampejador, se admiraram do grande trabalho dos aqueus vestidos de bronze. Entre eles o primeiro a falar foi Poseidon, sacudidor da terra. Deus Pai, será que alguém entre os mortais na terra ilimitada declarará aos imortais seu propósito e pensamento? Não vês que de novo os aqueus de longos cabelos
Construíram uma muralha para defender as naus, e em redor, uma vala, mas sem oferecerem aos deuses gloriosas hecatombes. Deste feito se espalhará a fama até onde chega a aurora. E da muralha se esquecerão que eu próprio e Febo Apolo construímos pelo nosso esforço para o herói Laomedonte. Muito perturbado lhe respondeu Zeus que comanda as nuvens, sacudidor da terra de vasto poder, o que foste dizer? Outro deus poderia bem recear esta congeminação, mais fraco que tu tanto pelos braços como pela força. Não duvides que se espalhe a tua fama até onde chega a aurora. Vai, quando os aqueus de longos cabelos tiverem regressado com as naus à amada terra pátria, rebenta com a muralha e arrasta-a toda para o mar, e cobre a vasta praia novamente com areia, para que por ti fique eliminada a muralha dos aqueus. Enquanto assim falavam uns com os outros, o sol pôs-se e chegou ao fim o trabalho dos aqueus. Abateram bois nas tendas e tomaram a refeição. E de Lemnos vieram muitas naus trazendo vinho, as quais enviará Euneu, filho de Jasão, que Psipe dera a luz para Jasão, pastor do povo. Só para os atridas, Agamemnon e Menelau, oferecerá o filho de Jasão 1000 medidas de vinho. Foi lá que compraram vinho os aqueus de longos cabelos, uns por bronze, outros por ferro reluzente, outros por couros, outros pelas próprias vacas, outros por escravos. Fizeram um abundante festim. Toda a noite se banquetearam os aqueus de longos cabelos. E os troianos e seus aliados fizeram o mesmo na cidade. Toda a noite lhes planejou maldade Zeus, o conselheiro, trovejando de modo assustador. Tomou-os o pálido terror. Das taças o vinho derramou-se para o chão e ninguém ousou beber, sem ter oferecido libações ao Cronida de sublime poder. Depois deitaram-se para descansar e acolheram o dom do sono. Canto 8. Por toda a terra espalhava a aurora o seu manto de açafrão, enquanto Zeus, que com o trovão se deleita, reunia os deuses no píncaro mais elevado do Olimpo de muitos cumes. Ele próprio tomou a palavra e todos os deuses escutaram. Ouvi-me vós, ó deuses todos e deusas todas, para que vos diga o que o coração me impele a dizer, que não tente feminina deusa alguma ou deus viril desobedecer as minhas palavras, mas aquecei todos vós, para que rapidamente eu faça cumprir estes trabalhos. Quem eu observar separado dos deuses com intenção de quer aos troianos, quer aos dânaos, prestar auxílio, golpeado e de forma ignominiosa regressará ao Olimpo. Ou então agarrarei nele para o lançar no Tártaro sombrio, para muito longe, para o abismo mais fundo sob a terra, onde os portões são de ferro e o chão é de bronze. Tão longe sob o Hades como sob o céu está a terra. Sabereis então que sou eu o mais forte de todos os deuses. Experimentai, pois, ó deuses, para que todos saibais. Do céu pendurai uma corrente feita de ouro, e agarrai nela, ó deuses todos e deusas todas. Mas não arrastaríeis do céu para a planície terrena. Zeus, o sublime conselheiro, ainda que vos esforçasseis. Porém no momento em que eu quisesse puxá-la, arrastaria a própria terra e o próprio mar, e em seguida ataria a corrente à volta do cume do Olimpo, e todas as coisas ficariam suspensas no espaço. Em tal medida sou superior aos deuses e aos homens. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio, espantados com as suas palavras, pois com força se exprimira. Por fim falou entre eles a deusa, Atena de olhos esverdeados. Pai de todos nós, mais excelso dos soberanos. Nós também sabemos quão intransigente é a tua força. No entanto temos pena dos lanceiros dos dânaos, que agora morrerão ao cumprir um funesto destino. Mas desistiremos do combate, tal como tu ordenas. Porém daremos aos argivos conselhos que os favoreçam, para que não pereçam todos em consequência da tua ira. Com um sorriso lhe falou Zeus que comanda as nuvens. Animata, ou tritorrenia, querida filia. Não é com séria intenção que falo, pelo contrário, quero ser-te favorável. Assim falando, atrelou ao carro os cavalos de bronzeus cascos, ambos velozes e ambos com longas crinas douradas. E ele próprio se vestiu de ouro e agarrou no chicote de ouro bem forjado e subiu para o carro que era dele. E chicoteou-os. Voaram sem constrangimento, entre a terra e o céu cheio de astros. Chegou ao Ida, montanha de muitas fontes, mãe de feras. A Gárgaro, onde tem seu recinto e seu perfumado altar. Aí parou os cavalos o pai dos homens e dos deuses. Desatrelou-os do carro e sobre eles derramou denso nevoeiro. Ele próprio se sentou nos cumes, exultante na sua glória, observando a cidade dos troianos e as naus dos aqueus. Depois que os aqueus de longos cabelos tomaram com pressa a refeição nas tendas, levantaram-se para se armarem. Por seu lado se armaram os troianos na cidade. Eram em menor número, mas ávidos de combater na luta, pela necessidade de defender os filhos e as mulheres.
Escancararam os portões e para fora se precipitou o exército, tanto infantaria como cavalaria. Levantou-se um fragor desmedido. Quando chegaram ao mesmo local para se enfrentarem uns aos outros, brandiram todos juntos os escudos, as lanças e a fúria de homens, de bronzias couraças, e os escudos cravados de adornos. Embateram uns contra os outros e surgiu um estrépito tremendo. Então se ouviu o gemido e o grito triunfal dos homens, que matavam e eram mortos. A terra ficou alagada de sangue. Enquanto era de manhã e o dia sagrado aumentava, de ambos os lados acertavam as lanças e o povo morria. Mas quando o sol chegou ao meio do firmamento, foi então que o pai ergueu a balança de ouro, e nela colocou os 2 fados da morte irreversível para troianos domadores de cavalos e aqueus de bronzias túnicas, segurando a balança pelo meio. Desceu o dia fatal dos aqueus. Na terra provedora de dons ficaram sediados os destinos dos aqueus, sendo os dos troianos elevados até ao vasto céu. Bem alto trovejou ele do ida e lançou um relâmpago candente para o meio do exército dos aqueus. Admiraram-se eles perante tal visão e a todos dominou o pálido terror. Foi então que nem Idomeneu aguentou ficar, nem Agamemnon, nem os 2 ajantes ficaram, escudeiros de Ares. Ficou só Nestor de Gerênia, guardião dos aqueus. Não porque quisesse, mas porque um cavalo estava ferido, alvejado pelo divino Alexandre, esposo de Helena de lindos cabelos, no alto da cabeça, onde as primeiras crinas dos cavalos despontam da testa e onde fica o ponto mais vulnerável. Com a dor o cavalo empinara-se, pois a flecha lhe entrava no cérebro, lançou a confusão entre carros e cavalos, à medida que se rebolava em volta do bronze. Mas quando o ancião saltava para cortar os tirantes com a espada, vieram os cavalos velozes de Heitor, por entre a multidão, transportando um auriga audaz, o próprio Heitor. E agora teria o ancião perdido a vida, se logo não tivesse visto Diomedes, excelente em auxílio. Com um grito terrível assim incitou Ulisses, filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis. Para onde foges, virando costas como um covarde na turba? Que não te atinja enquanto foges uma lança nas costas. Fica aqui agora, para afastarmos do ancião o homem selvagem. Assim falou, mas não lhe deu ouvidos o sofredor e divino Ulisses, mas apressou-se para junto das côncavas naus dos aqueus. Apesar de só, o Tidida juntou-se aos combatentes dianteiros, e postou-se à frente dos cavalos do ancião, filho de Neleu. Falando-lhe proferiu palavras aladas. Ancião, na verdade são jovens lanceiros que te acossam. Sentes a força deslaçada e oprime-te a difícil velhice. Além de que débil é o teu escudeiro e lentos os teus cavalos. Mas sobe tu para o meu carro, para que vejas como são os cavalos de Troz, que pela planície sabem correr com rapidez, seja em perseguição ou em debandada. Tirei-os, com geminadores de debandadas, a tempo a Enéas. Que os escudeiros tratem dos teus cavalos, mas estes 2 conduziremos contra os troianos domadores de cavalos, para que Heitor fique a saber se a minha lança desvaria nas mãos. Assim falou, e não lhe desobedeceu Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Das éguas de Nestor trataram em seguida 2 escudeiros, valentes, Estênelo e o amavioso Eurimedonte. Quanto aos outros 2, subiram para o carro de Diomedes. Nestor tomou nas mãos as rédeas resplandecentes, e chicoteou os cavalos. Depressa chegaram perto de Heitor, a quem o Tidida alvejou enquanto acometia direto. Não o atingiu, mas ao escudeiro que segurava as rédeas, Eniopeu, filho do soberbo Tebeu, atingiu no peito junto ao mamilo enquanto segurava as rédeas. Tombou do carro e desviaram-se os cavalos. De patas beleces. Ali se lhe deslaçou a força e a vida. De Heitor se apoderou uma dor terrível pelo auriga. Porém deixou-o ali jazente, embora sofresse pelo companheiro, e pôs-se a procurar um auriga audaz. Não foi por muito tempo que os seus cavalos ficaram sem condutor, pois logo encontrou o filho de Ífito, o audaz Arqueptólemo, que fez montar para trás dos cavalos de patas velozes, dando-lhe as rédeas para as mãos. Então teria sido a desgraça, teriam acontecido coisas irremediáveis. E na cidade de Ilion teriam sido encurralados como ovelhas, se rápido não tivesse se apercebido o pai dos homens e dos deuses. Trovejando de modo terrível lançou um branco relâmpago, e fê-lo cair por terra à frente dos cavalos de Diomedes. Levantou-se uma labareda terrível de enxofre ardente, e os cavalos, aterrorizados, prostraram-se sob o carro. Das mãos de Nestor fugiram as rédeas purpúreas, e com temor no coração assim disse a Diomedes: Tidida, vira em fuga os teus cavalos de casco não fendido. Não percebes que a vitória de Zeus não segue no teu encalço? Hoje é aquele homem que Zeus Cronida outorga a glória. No futuro outorgá-la-á de novo a nós, se ele assim entender.
Nenhum homem poderia frustrar o pensamento de Zeus, por mais forte que fosse, pois ele é ainda mais poderoso. A ele deu resposta Diomedes, excelente em auxílio. Todas estas coisas, ó ancião, disseste na medida certa. Mas esta dor amarga se apoderou do meu coração. Pois um dia dirá Heitor no meio dos troianos: o Tidida por mim afugentado voltou para as naus. Assim se ufanará. E que nesse dia a ampla terra abra um abismo e ante a minha frente. Respondendo-lhe assim falou Nestor de Gerênia, o cavaleiro: ai de mim, ó filho do fogoso Tideu! O que foste tu dizer? Ainda que Heitor te chame covarde e debilitado, não lhe darão ouvidos troianos nem dardânidas, nem as esposas dos magnânimos troianos portadores de escudos, elas a quem no pó atiraste seus vigorosos companheiros de leito. Assim falando, virou em fuga os cavalos de casco não fendido. De novo por entre a turba, os troianos e Heitor com gritaria sobrenatural entornavam sobre eles lanças carregadas de gemidos. Contra Diomedes gritou então o alto Heitor do elmo faiscante: Tidida, apresso te concediam os dânaos de rápidos poldros, com lugar de honra, carnes e taças repletas até cima. Mas agora te vilipendiarão. Afinal sempre foste uma mulher. Foge lá, menina medrosa. Não será por hesitação minha que escalarás as nossas muralhas, nem levarás nas naus as nossas mulheres. Antes disso terei tratado do teu destino. Assim falou, e o Tidida ficou dividido sobre o que fazer. Se haveria de virar os cavalos e combatê-lo frente a frente. 3 vezes hesitou no espírito e no coração. E 3 vezes doída trovejou Zeus, o conselheiro, dando aos troianos sinal da vitória alteradora da batalha. Aos troianos bradou Heitor, vociferando bem alto: Troianos elitios e dárdanos, prestos combatentes. Sede homens, amigos, e lembrai-vos da bravura animosa. Reconheço que zeloso me concedeu o Cronida vitória e grande glória, porém aos dânaos, sofrimento. Toulos, que confeminar a merguer estas muralhas, fracas e inúteis. Não serão elas a suster a minha força. E facilmente sobre a vala escavada saltarão os nossos cavalos. Mas quando me encontrar perto das côncavas naus, que a lembrança do fogo ardente não esteja ausente, para que pelo fogo eu queime as naus e junto às naus chacine os próprios argivos assarapantados pelo fumo. Assim falando, gritou para os cavalos e disse: Xanto e tu, o podargo, e ito ne lampo divino. Agora retribuí-me a alimentação, que em abundância. Andromaca filha do magnânimo Eécion. Vous pour affronte, dando vos trigo de sabor amer. E misturando-lhe vinho para beberdes, quando lhe aprouvesse. Mais do que a mim, que declaro ser vigoroso esposo dela. Agora lançai-vos e apressai-vos, para que tiremos o escudo a Nestor, cuja fama chega ao céu por ser todo feito de ouro, tanto as barras como o escudo em si. E que tiremos ainda dos ombros de Diomedes domador de cavalos a couraça trabalhada, que Hefesto fabricou com seu esforço. Se tomarmos estes 2 objetos, eu sentiria a esperança de ainda esta noite fazer embarcar os aqueus nas naus velozes. Assim falou, ufano. Irritou-se a Estelsaera. Agitando-se no trono, o grande Olimpo tremeu. E assim falou ela ao poderoso deus Poseidon: que coisa terrível, sacudidor da terra de vasto poder. Não te comove o coração pelos dânaos a morrer, mas para ti trazem eles oferendas a Hélice e a Egas, muitas e graciosas. E tu próprio lhes desejaste a vitória. Pois se todos nós, que somos adjuvantes dos dânaos, quiséssemos repelir os troianos e afastar Zeus que vê ao longe, naquele local ele ficaria sentado, vexado e sozinho, no Ida. Molestado lhe disse então o poderoso sacudidor da terra: era de fala inefável, que palavra foste tu dizer? Eu é que não quereria que nós, os outros, lutássemos contra Zeus Cronida, pois ele é de longe o mais forte. Assim falaram entre si, dizendo estas coisas. De aqueus se enchia o espaço, das naus à vala da muralha, tanto de carros como de homens portadores de escudo. Encurralados, encurralaram-os o igual do célere Ares, Heitor Priâmida, quando Zeus lhe outorgou a glória. E agora teria queimado com fogo ardente as naus niveladas, se no espírito de Agamenon não tivesse colocado a excelsa Hera a iniciativa de se mexer e de rapidamente incitar os aqueus. Caminhou ao longo das tendas e das naus dos aqueus, segurando na mão firme uma grande capa purpúrea. Postou-se junto da escura nau de grande quilha de Ulisses, que estava no meio, pelo que seria ouvido de ambos os lados. Desde as tendas de Ájax, filho de Telamon, até as de Aquiles, eles que nos extremos colocaram as naus niveladas, confiados na coragem e na força das mãos. Com um grito penetrante assim falou aos dânaos: vergonha, argivos! Reles vilezas, belo só de aspecto! Para onde foram as jactâncias, quando dizíamos ser os melhores?
as quais outrora proferistes em Lemnos presunçosamente, ao comerdes abundantes carnes de bois de chifres direitos, ao beberdes taças repletas de vinho. Cada um defrontaria na guerra 100 troianos, ou até 200, pois agora nem sois dignos de um. De Heitor, que depressa queimará as naus com fogo ardente. Zeus Pai, já há alguém dentre os reis soberbos. Com tal desvario cegaste e o privaste da glória máxima, no entanto afirmo nunca ter passado o belo altar teu. Na minha nau de muitos bancos no caminho para cá, mas em todos queimei a gordura e as coxas de bois, desejoso de arrasar Troia de beles muralas. Mas agora, ó Zeus, concede-me ao menos este favor. Ao menos permite que nós fujamos e escapemos. E não deixes que os aqueus sejam subjugados pelos troianos. Assim falou, e o pai compadeceu-se dele que chorava, garantindo que seu povo se salvaria e não pereceria. Logo enviou uma águia, mais seguro dos alados portentos, segurando nas garras um gamo, cria de uma rápida corça. Deixou cair o gamo junto do belo altar de Zeus, onde os aqueus costumavam sacrificar a Zeus, senhor de todos os portentos. Quando eles viram que da parte de Zeus viera a ave, mais se lançaram contra os troianos, lembrados da peleja. Então nenhum dos dianteiros dos Dânaos, por muitos que fossem, se ufanou de conduzir os velozes cavalos à frente do Tidida, com intenção de os levar por cima da vala para lutar frente a frente. E Diomedes foi o primeiro a matar um homem armado dos troianos, Agelau, filho de Frádimo, que virara os cavalos para fugir. Enquanto se voltava, nas costas entre os ombros lhe fixou o Tidida a lança, que lhe trespassou o peito. Tombou do carro e sobre ele ressoaram as armas. Depois dele vieram os Atridas, Agamemnon e Menelau. E depois dele os dois ajantes, vestidos de bravura animosa. E depois deles Idomeneu e o camarada de Idomeneu, Meríones, igual de Eniálio matador de homens. E depois deles Eurípilo, glorioso filho de Evemo. E como nono chegou Teucro, retesando o arco que flectia para trás. Posicionou-se debaixo do escudo de Ájax Telamonil. E Ájax moveu o escudo por cima dele. O herói aguardava, até que com o disparo atingisse alguém na multidão. Tombava então esse homem e perdia a vida, ao que Teucro de novo recuava como a criança para junto da mãe. Neste caso para junto de Ájax, que o cobria com o escudo luzente. Qual dos troianos matou primeiro o irrepreensível Teucro? Primeiro Orcíloco, depois Órmeno e Ofelestes. E Detor e Crômio e Licofonte igual dos deuses. E Amopão, filho de Poliemon, e Melanipo. A todos, uns a seguir aos outros, fez tombar na terra provedora de dons. Ao vê-lo se regozijou Agamemnon, soberano dos homens, pois dizimava as falanges dos troianos com o arco possante. Postou-se junto dele e assim lhe dirigiu a palavra. Teucro, cabeça amada, filho de Telamon, rei do povo, continua a disparar assim, a ver se te tornas a luz para os Dânaos. E para teu pai, Telamon, que te criou desde pequeno. E, embora fosses filho ilegítimo, te acarinhou em sua casa. A teu pai, agora tão longe, empurra para a glória. Eu te direi como tudo isto irá se cumprir. Se Zeus detentor da égide e Atena me concederem arrasar a cidade bem construída de Ílion, primeiro na tua mão, depois na minha, porém um dom, ou uma trípode, ou uma parelha de cavalos com carro, ou então uma mulher que contigo dormirá na cama. Respondendo-lhe assim falou Teucro irrepreensível. Atrida gloriosíssimo, porque me incitas a mim, que estou já motivado, pois não desisto enquanto tiver força, mas desde que os forçamos em direção a Ílion, tenho estado atento e com o arco tenho abatido homens. Já disparei 8 flechas de compridas barbas, e todas se fixaram na carne de mancebos rápidos no combate. Só neste cão raivoso é que não há meio de acertar. Assim falando, da corda disparou outra seta. Contra Heitor, o coração incitara-o a atingi-lo. Todavia não acertou nele, mas no irrepreensível Gorgition, filho valente de Príamo, foi no peito que lhe acertou. Com a seta, ele é quem dera à luz uma mãe de Exime, a bela Castianeira, no corpo igual às deusas. Inclinou a cabeça como a papoula a qual no jardim pesam as sementes e as chuvas da primavera. Assim inclinou a cabeça, pesada devido ao elmo. Porém Teucro disparou da corda outra seta. Contra Heitor, o coração incitara-o a atingi-lo. Todavia não acertou nele, pois Apolo desviou a seta. Acertou em Arqueptólemo, audaz auriga de Heitor, que ao lançar-se na liça foi atingido junto ao mamilo. Tombou do carro e desviaram-se os cavalos velozes. E foi aí que se lhe deslaçaram a alma e a força. De Heitor se apoderou uma dor terrível pelo auriga. Mas deixou-o jazente, embora sofresse pelo amigo, e ordenou a Cebriones, seu irmão que estava ali perto, que tomasse as rédeas dos corcéis. Ele ouviu e não desobedeceu. Heitor saltou para o chão do carro resplandecente,
e emitiu um grito medonho, agarrando com a mão numa rocha. Foi direto contra Teucro, pois o coração o impelia a feri-lo. Ora Teucro tirara da aljava uma seta amarga e colocava-a na corda, enquanto a esticava, Heitor do elmo faiscante atingiu-o junto do ombro, onde a clavícula separa o pescoço e o peito, local extremamente vulnerável. Foi aí que Heitor o atingiu, ávido, com a pedra lacerante, e partiu-lhe a corda do arco. A mão junto ao pulso perdeu a sensibilidade, tombou de joelhos e o arco caiu-lhe da mão. Porém Ájax não descurou o irmão que tombara. Foi a correr e pôs-se de plantão, cobrindo-o com o escudo. Em seguida se agacharam 2 fiéis companheiros, Mecisteu, filho de Équio, e o divino Alastor. Para as côncavas naus o levaram, gemendo profundamente. De novo nos troianos o Olímpio incitou a coragem. E eles empurraram os aqueus para a vala profunda. Entre os dianteiros ia Heitor, exultante na sua força. Tal como o galgo que, na perseguição com patas velozes, ao javali ou ao leão toca por trás no flanco ou nas nádegas, e está atento ao momento em que a presa se desvia. Assim Heitor pressionava os aqueus de longos cabelos, matando quem ficava para trás. Eles fugiam, desbaratados. Mas quando através das estacas e da vala passaram, em fuga, sendo muitos deles subjugados às mãos dos troianos, pararam e permaneceram junto das naus, chamando uns pelos outros, e a todos os deuses. Levantaram as mãos e cada um rezou com fervor. Heitor desviava para cá e além seus cavalos de belas crinas, com olhos semelhantes a Górgona ou a Ares, flagelo dos mortais. Ao vê-lo se compadeceu a deusa, era de alvos braços. E logo dirigiu a Atena palavras aladas. Ah, filha de Zeus detentor da égide, será que nós duas, pelos danos que morrem não sentimos pena, uma última vez? Morrem, preenchendo a medida do destino maligno, por causa da investida de um só homem, louco, insuportável. Heitor Priâmida, que na verdade causou tantas desgraças. A ela deu resposta a deusa, Atena de olhos esverdeados. Provera que ele perdesse a força e o ânimo, destruído pelas mãos dos argivos na sua terra pátria. Mas o meu pai está desvairado com maus pensamentos, impiedoso, sempre nefasto, frustrador das minhas vontades. Nem se lembra de certas coisas, como a miúde seu filho. Eu salvei, agastado pelos trabalhos impostos por Euristeu. Frequentemente ele dirigia queixas ao céu, e Zeus enviava-me do céu para lhe prestar auxílio. Se tudo isto eu tivesse sabido no meu espírito prudente, quando Euristeu o enviou para a mansão de Hades, o guardião, para do Érebo trazer o cão de Hades detestável, as íngremes correntes da água Estígia não teria ele escapado. Porém agora Zeus detesta-me, pois cumpriu as deliberações de Tétis, que lhe beijou os joelhos e lhe agarrou o queixo com a mão, suplicando-lhe que honrasse Aquiles, saqueador de cidades. Mas um dia tratar-me-á de novo por amada a olhos esverdeados. Arreia-nos agora os cavalos de casco não fendido, para que eu me dirija à casa de Zeus detentor da égide, a fim de me armar para a guerra, para que eu veja se o filho de Príamo, Heitor do elmo faiscante, se regozijará ao ver-nos surgir ao longo dos diques da guerra. Muitos troianos saciarão os cães e as aves de rapina, com sua gordura e suas carnes, tombados junto às naus dos aqueus. Assim falou, e não lhe desobedeceu a deusa, era de alvos braços. Afadigou-se ao equipar os cavalos arreados de ouro. Era, deusa soberana, filha do grande Crono. Porém Atena, filha de Zeus detentor da égide, deixou descair sua veste macia no chão de seu pai. Veste bordada, que ela própria fizera com as suas mãos. Vestiu a túnica de Zeus que comanda as nuvens. E envergou as armas para a guerra lacrimosa. Pisou com os pés o carro flamejante. E pegou na forte lança de bronzeia ponta. Pesada, imponente, enorme, com ela fileiras de heróis subjuga. Contra quem se enfurece de tão poderoso pai nascida. Depressa com o chicote incitou era os cavalos. E de sua própria iniciativa rangeram as portas do céu, que as horas detém, guardiãs do vasto céu e do Olimpo, desencerrando ou cerrando a nuvem cerrada. Através das portas conduziram os cavalos aguilhoados. Quando as viu Zeus pai, encolerizou-se de modo terrível, e mandou Íris das asas douradas transmitir-lhes uma mensagem. Apressa-te, Ceilere Íris, manda-as para trás e não deixes que elas apareçam à minha frente, bonito não será o nosso conflito. Pois isto te direi, coisa que haverá de se cumprir. Debaixo do carro lhes estropiarei seus cavalos velozes. E a elas próprias atirarei do carro, estilhaçando. Nem envolvidos 10.000 anos se curarão das feridas, que lhes serão infligidas pelo relâmpago. Que veja a olhos esverdeados o que é lutar contra seu pai. Contra Hera não me zango tanto nem me encolerizo, visto que sempre me quer frustrar no que determino. Assim falou,
e com pés de tempestade foi Íris dar a notícia. Das montanhas do Ida chegou ao alto Olimpo, aos primeiros portões do Olimpo de muitas escarpas. Deu com elas e reteve-as, e a ambas transmitiu a palavra de Zeus. Aonde vos apressez? Por que no peito vos enlouquece o coração? Não permite o Cronida que presteis auxílio aos argivos, pois deste modo vos ameaça o filho de Crono e assim se cumprirá. Debaixo do carro vos estropiará vossos cavalos velozes, e a vós próprias atirará do carro, estilhaçando. Nem envolvidos 10.000 anos vos curareis das feridas, que vos serão infligidas pelo relâmpago. Que vejas, olhos esverdeados, o que é lutar contra teu pai. Contra Hera não se zanga tanto nem se encoleriza, visto que sempre o queres frustrar no que determina. Mas sobremaneira danadas sérias, ó cadela desavergonhada, se na verdade te atrevesses a levantar a forte lança contra Zeus. Tendo assim falado, partiu Íris de pés velozes. Porém a Atena dirigiu Hera o seguinte discurso: Ah, filha de Zeus detentor da égide, já não suporto que nós duas lutemos contra Zeus por causa dos mortais, que dentre eles um morra e o outro continue a viver, conforme acontecer, e que Zeus delibere no seu espírito, e dirima entre troianos e dânaos, da melhor maneira. Assim falando, virou os cavalos de casco não fendido. Para elas as horas desatrelaram os corcéis de belas crinas, e em seguida os ataram nas manjedouras de ambrosia, encostando o carro contra a parede resplandecente. As deusas foram sentar-se em tronos dourados, no meio dos outros deuses, acabrunhadas em seu coração. Zeus pai conduziu do Ida o carro de belas rodas e os cavalos para o Olimpo e entrou na assembleia dos deuses. Desatrelou-lhe os cavalos o famoso sacudidor da terra, que colocou o carro no suporte, estendendo por cima um pano. O próprio Zeus que vê ao longe sentou-se no trono dourado, e debaixo dos seus pés o alto Olimpo estremeceu. Afastadas de Zeus apenas Atena e Hera se sentavam. Nem lhe dirigiram a palavra nem o questionaram. Porém ele compreendeu no seu espírito e assim falou: Porque assim estáis acabrunhadas, Atena e Hera? Não vos cansastes certamente de na luta exaltadora de homens destruir os troianos, contra quem nutris ódio cruel. De tal modo é a minha força e irresistíveis são as minhas mãos, que me não desviaria nenhum dos que são deuses no Olimpo. Mas os vossos membros gloriosos foram tomados pelo tremor, antes que a guerra tivesseis visto e da guerra os atos tremendos. Pois isto eu direi, coisa que haveria de se cumprir. Atingidas pelo relâmpago não seria no vosso carro, que teríeis regressado ao Olimpo, onde fica a sede dos imortais. Assim falou. Por seu lado sussurraram Atena e Hera, sentadas uma ao lado da outra, a planejar desgraças para os troianos. Atena manteve-se em silêncio, embora furibunda contra Zeus pai, dominada por uma raiva selvagem. Porém Hera não conteve a ira no peito, mas declarou: Cronida terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? Nós também sabemos quão intransigente é a tua força. No entanto temos pena dos lanceiros dos dânaos, que agora morrerão ao cumprirem um funesto destino. Mas desistiremos do combate, tal como tu ordenas. Porém daremos aos argivos conselhos que os favoreçam, para que não pereçam todos em consequência da tua ira. Em resposta lhe falou Zeus que comanda as nuvens. Ao nascer da aurora verás o Cronida poderosíssimo. Se quiseres, ó Hera soberana com olhos de plácida toura, destruindo o exército numeroso dos lanceiros argivos. Pois não desistirá da guerra o temível Heitor, antes que junto às naus se erga o pelida de pés velozes, no dia em que as polpas das naus combaterão, no mais terrível aperto em torno de Patroclo morto, tal como está destinado. Quanto à tua ira, não lhe dou importância, nem que fosses até aos últimos limites da terra e do mar, onde estão Jápeto e Crono, que nem com os raios de Hiperion, o sol, se deleitam, nem com brisa alguma, pois o Tártaro profundo os rodeia. Nem que aí fosses ter nas tuas errâncias, nem assim daria importância à tua ira, pois ninguém tem mais de cadela do que tu. Assim falou, mas nenhuma resposta lhe deu Hera de alvos braços. A radiosa luminescência do sol caiu no oceano, arrastando a negra noite por cima da terra produtora de cereais. A revelia dos troianos se desvaneceu à luz, mas para os aqueus, bem-vindo e 3 vezes implorado chegou o negrume da noite. Foi então que o glorioso Heitor convocou a assembleia dos troianos, levando-os para longe das naus, para junto dos redemoinhos do rio, em local puro, onde o chão estava livre de cadáveres. Desmontaram dos carros para o chão, para ouvir o discurso, que proferisse Hétor, dileto de Zeus. Na mão segurava uma lança de 11 cúbitos, a frente reluzia da lança, a bronzeia ponta, em torno da qual passava um anel de ouro. Apoiado na lança, dirigiu aos troianos estas palavras: Ouvi-me, troianos, dardanos e aliados.
Pensava agora destruir as naus e todos os aqueus, e regressar novamente à Ilion ventosa. Mas antes disso sobreveio a escuridão, que salvou os argivos e as naus na orla do mar. Cedamos pois agora a noite escura, e preparemos a nossa ceia. Desatrelai dos carros os cavalos de belas crinas e lançai-lhes comida à frente. Da cidade trazei bois e robustas ovelhas. Rapidamente, providenciai finho dolce como mel, e pão de vossas casas, e recolhei também muita lenha, para que toda a noite, até a aurora que cedo desponta, façamos arder muitos fogos, cujo brilho chegue ao céu. Não vão os aqueus de longos cabelos apressarem-se a fugir durante a noite sobre o vasto dorso do mar, que sem esforço eles não embarquem em segurança, mas que algum deles devido a um dardo ainda sofra em casa, atingido quer por uma seta, quer por uma lança afiada, ao precipitar-se para a nau, para que a outro repugne. Trazer aos troianos domadores de cavalos a guerra lacrimosa, e que arautos, diletos de Zeus, anunciem na cidadela que rapazes no viço da juventude e velhos de brancas têmporas se devem congregar à volta da cidadela nas muralhas divinas. Quanto às mulheres, mais femininas, que cada uma ateie em sua casa um grande fogo, e que se faça uma zelosa vigília, para que um assalto não entre na cidade na ausência da hoste. Que assim seja, magnânimos troianos, como eu digo, que o discurso agora proferido constitua conselho benéfico. À aurora dirigirei outro aos troianos domadores de cavalos. Rezo esperançado a Zeus e aos outros deuses para que escorrassem daqui os cães trazidos pelo destino, esses a quem os fados trouxeram nas escuras naus. Durante a noite nos protegeremos a nós mesmos, mas ao nascer do dia vestiremos as armaduras, e as côncavas naus levaremos um ares aguçado. Ficarei a saber se o Tidida, o possante Diomedes, me repelirá de junto das naus para a muralha, ou se o matarei com o bronze e arrebatarei seus despojos sangrentos. Ele amanhã ficará sabendo o seu valor, se resistirá à investida da minha lança. Mas é entre os dianteiros, segundo penso, que jazerá golpeado, com muitos companheiros em volta dele. Amanhã, ao nascer do sol, pela minha parte, quem me dera ser imortal e viver todos os meus dias isento de velhice, e ser honrado como são honrados Atena e Apolo, já que este é o dia que trará desgraça aos argivos. Assim falou Heitor, e os troianos gritaram alto. Desatrelaram dos jugos os cavalos suados, e ataram-nos com correias, cada um junto do seu carro. Da cidade trouxeram bois e robustas ovelhas. Rapidamente, e providenciaram vinho doce como mel, e pão das suas casas, recolheram também muita lenha, e ofereceram aos deuses imaculadas hecatombes. Os ventos levaram o aroma da planície até o céu, aroma agradável, mas que os deuses bem-aventurados não degustaram. Nem tal quiseram, pois muito lhes era detestável Ilion sagrada, e Príamo e o povo de Príamo da lança de Freixo. Mas os troianos com grandes pensamentos ficaram toda a noite ao longo dos diques da guerra, e para eles ardiam muitos fogos, tal como quando no céu os astros em torno da lua luminosa aparecem com nitidez, quando o ar não tem sopro de vento, e à vista surgem todos os cumes, os altos promontórios, e as florestas. Do céu se rasga o éter infinito, todos os astros se tornam visíveis e em seu coração se alegra o pastor. Assim no meio das naus e das correntes do Xanto brilhavam os fogos que os troianos fizeram arder diante de Ilion. 1000 fogos ardiam na planície, e junto de cada um se sentavam 50 homens no clarão do fogo ardente, e seus cavalos mastigavam a branca cevada e a espelta, de pé junto aos carros, aguardando a aurora do belo trono.